Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar a nossa aula de número 5. Ainda vamos tratar a respeito do tópico 3 do nosso roteiro de estudo da aplicação da lei penal. Vimos aula passada, a lei penal no tempo, como é que a lei penal se comporta na relação temporal, e também vimos o tempo do crime, onde o nosso Código Penal adota a teoria da atividade e determina que o tempo do crime é no momento da ação ou omissão, independente de onde tenha ou a que tempo tenha ocorrido o resultado, certo? Hoje nós vamos tratar, ainda nesse mesmo tópico, sobre a eficácia da lei penal no espaço. Então nós vimos o tempo, agora a gente vai ver como é que se comporta a lei penal na questão espacial, na questão de territórios. Então a gente vê que a eficácia da lei penal no espaço, ela está regulada lá no artigo 5º do Código Penal, no caput, e tal princípio tem muita importância na medida em que um crime pode violar interesses de 2 ou mais países, ou porque a conduta foi praticada num território nacional e o resultado tem ocorrido no exterior, ou porque a conduta foi praticada no exterior e o resultado vem acontecer e vem acabar acontecendo dentro do nosso território nacional. A pergunta é: quem é competente para processar e julgar? Quem é competente, para dar esse resposta para a sociedade? Diante disso, nós vamos perceber que existem vários princípios que regulam a eficácia da lei penal no espaço, mas existe apenas um princípio que é adotado pelo nosso Código Penal. Nós vamos ver que, embora o nosso Código Penal adote apenas um princípio, por vezes tem exceções, onde o direito penal brasileiro se vale dos demais princípios. Então vamos ver cada um deles. Princípios relativos à lei penal no espaço. O primeiro princípio é o princípio da territorialidade. O que é isso? O princípio da territorialidade, segundo ele, a lei penal só se aplica no território do estado em que a determinou, ou seja, aplica-se a lei do estado aonde aconteceu a conduta, certo? Sem atender à nacionalidade do sujeito ativo, sem atender à nacionalidade do sujeito passivo e sem atender também à nacionalidade do bem jurídico tutelado. Ou seja, se aplica a lei nacional ao fato praticado no território do próprio país. Então, se o crime aconteceu no Brasil, se aplica o Código Penal brasileiro. Se o crime aconteceu na Argentina, aplica-se a legislação argentina. Independente se tenha sido brasileiro que tenha cometido lá, independente da nacionalidade da pessoa que tenha cometido o crime aqui ou de quem é o bem jurídico, pelo princípio da territorialidade se aplica a lei do território onde aconteceu o crime. Certo? Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é o princípio da nacionalidade. Segundo esse princípio, de acordo com ele, a lei penal do Estado é aplicável ao seu cidadão onde quer que ele se encontre. Ou seja, se um brasileiro cometeu um crime na Argentina, por esse princípio, o que vale é a nacionalidade do cidadão. Então, é a lei brasileira ser aplicada. O que vale é a nacionalidade, o que vale é a lei penal do estado onde se aplica ao cidadão, ou seja, qual é a nacionalidade do cidadão? É a nacionalidade que vai ter competência para processar e julgar, certo? Terceiro princípio, princípio da defesa. Na defesa leva em conta a nacionalidade do bem jurídico tutelado pelo crime. Então, se o bem jurídico tutelado pelo crime é brasileiro, é o Brasil que venha ter essa competência e processar e julgar. Agora, se o bem jurídico é tutelado é da Itália, então é o direito penal italiano que é competente para processar e julgar, independente do local da prática ou da nacionalidade do sujeito ativo ou passivo, certo? Então, lembrando que é o bem jurídico, é um bem nosso e que ele é juridicamente protegido, tutelado. Então, vamos supor que um hacker, nos Estados Unidos entra em um sistema nacional brasileiro e venha burlar algumas normas ou atirar dinheiro de algumas contas, a gente vai perguntar: quem que foi lesado? Foi lesado um cidadão brasileiro? Foi lesado o Estado brasileiro? Então, esse bem jurídico é do cidadão brasileiro, esse bem jurídico ele é do Estado brasileiro. Então, vai ter que ser identificado qual é o bem jurídico, qual é a nacionalidade do bem jurídico para se aplicar o princípio da defesa, certo? Terceiro princípio. O quarto princípio é o princípio da justiça universal.
O que diz o princípio da justiça universal? Preconiza o poder de cada Estado de punir qualquer crime, seja qual for a nacionalidade do delinquente, da vítima ou então do bem jurídico. Ou seja, todo mundo pode botar bedelho, né, em tudo. Então, um crime que aconteceu nos Estados Unidos por um americano, o Brasil, por esse princípio da justiça universal, pode se achar competente para processar e julgar. Ele abre espaço, né, para todos os países virem a intervir nas legislações ou nas condutas criminais dos outros territórios nacionais, certo? E o último princípio é o princípio da representação, que diz que nos seus termos a lei penal de determinado país é também aplicável aos delitos cometidos em aeronaves, embarcações privadas, quando realizadas no estrangeiro e aí não venham ser julgados. Então aqui nós temos uma questão bastante importante. Se acontecer um crime em aeronave ou embarcação privada, certo? No território estrangeiro e lá não for processado e julgado, não venha a ser julgado, e aí então, entrando pelo princípio da representação, o Estado, o Brasil, pode vir a pedir essa possibilidade de processar e julgar. No entanto, a partir e apesar de todos os princípios, nós sempre temos que levar em consideração, e isso é trazido no nosso Código Penal, no artigo 5º de uma forma muito clara, que tudo vai depender de tratados e convenções internacionais. Então, aqui essa parte do nosso estudo, a gente tem que estudar paralelamente, conjuntamente com o direito internacional, porque é a partir dele que nós vamos ver essas regulamentações, que muito embora a nossa legislação traga alguma regulamentação, isso ela vai depender, a sua aplicabilidade vai depender se existem tratados e convenções internacionais que já vieram regular aquele tipo de situação.